Fala aí, pessoal, meus amigos, olha o que temos aqui hoje na nossa bancada. Fiquem tranquilos que a tela de vocês aí não deu problema não, é assim mesmo, a tela não está esticada não, é exatamente isso. É um instrumento bem atípico, é muito raro passar um instrumento desse por aqui. Contando com esse é o primeiro que passa aqui na bancada, então vai ser também um grande desafio para mim. E é óbvio que eu iria compartilhar todas as emoções que serão vividas nesse serviço com vocês, né? Não ia deixar vocês de fora dessa brincadeira. O nome desse instrumento chama-se Chapman Stick. Vocês vão ver ao longo do vídeo, vão entender um pouco mais e inclusive algumas curiosidades. Esse instrumento ele passou por aqui para a gente fazer um aterramento nele. O que seria isso? As cordas desse instrumento não fazem contato com o aterramento do jack. Então, quando o cliente está em contato com as cordas, ele produz um pequeno ruído que, se ele tivesse uma parte elétrica em contato com as cordas, esse ruído seria atenuado. Então, a gente vai corrigir, só que para isso precisaremos desmontar totalmente esse instrumento e vocês vão me acompanhar nessa aventura. Eu jamais deixaria vocês de fora dessa. E é óbvio que você que está vendo esse vídeo não vai perder tempo, já vai clicar aqui embaixo, já vai se inscrever, ativar as notificações, já deixa aquele like, aquele joinha maroto para você não esquecer, beleza? Acompanha comigo aí, vamos que vamos!
Vamos lá, pessoal, vamos pegar daqui, só para atualizar qual foi a minha linha de raciocínio aqui. Como vocês podem observar, aqui é onde fica toda a parte eletrônica, que é totalmente passivo, não tem bateria, não tem alimentação 9 volts. Aqui são como se fosse 4 captadores, tá? E esses captadores, eles ficam isolados dessa parte metálica. Então, embora a base dele seja de alumínio, ela não está em contato. Se eu botar um multímetro aqui e aqui, ele não dá continuidade, tá? Então, entendo que tem que ser necessário, que seja necessário que permaneça assim, então nem me preocupei com isso. Mas qual foi a minha lógica aqui? Medindo com o multímetro, eu percebi que se eu colocasse o multímetro aqui, nesse aterramento, e aqui nesse aterramento, ele não dava continuidade. Porém, deveria dar, porque tudo isso aqui é uma carcaça de alumínio. Só que essa tinta aqui, ó, ela é isolante. Então, ela não permite com que seja feita com que haja uma continuidade aqui como deveria ser. Então, qual foi a minha lógica? A gente tem esse material aqui de cobre, que eu achei melhor do que se eu colocasse um fio. Então, a gente tem esse materialzinho aqui. Ele está em contato com a ponte, eu tentei distribuir para que maior parte da ponte ficasse em contato com essa outra parte do cobre. E essa mesma fita ela vem aqui por baixo e eu criei esse sisteminha aqui para a gente poder aumentar essa área. Porém, não adiantaria muito eu botar fita em tudo aqui se ela não fosse eficiente. Então eu procurei fazer com que essa fita, essa parte do cobre, né? Ela vem aqui por baixo, próximo desse parafuso, que é justamente o parafuso que prende essa peça ao corpo, próximo a esses dois parafusos, que é justamente onde vai sofrer a maior tensão, o maior esforço. E essa tampa aqui de baixo, ela também está toda pintada e isolada com a tinta. E aí eu optei por remover a tinta justamente onde tem o contato com os parafusos. E aí ficou assim, ó. Se a gente remontar agora, eu consigo afirmar com 100% de certeza... Eita, botei ao contrário. Eu consigo afirmar com 100% de certeza que agora sim a gente tem um aterramento eficaz e eu provo para vocês. Ó, nem apertei os parafusos ainda, mas se eu fizer contato aqui na ponte, ó, com esse parafuso da ponte e fizer contato aqui, ó, o multímetro desligado não ia funcionar nunca, né? Então, ó, se eu fizer contato aqui e aqui, se eu fizer contato aqui na chave, ó, na carcaça da chave, ó, tá vendo? Então há uma continuidade. E isso depois que a gente apertar o parafuso, der um torque legal aqui, é aí que vai fazer mais continuidade ainda, tá? E a gente consegue manter o que é primordial para o cliente também. Como vocês viram, esse instrumento ele trabalha com módulos, né? Então, se futuramente o cliente quiser trocar esse módulo, é só ele soltar os parafusos, retirar. A blindagem ele não perde. A blindagem, ou melhor dizendo, o aterramento ele não perde. A única coisa que ele vai precisar fazer é lixar um pouquinho aqui para que tenha um contato melhor. E se for o caso, trazer aqui para a gente refazer esses pontos de aterramento, tá vendo? Que é algo muito simples. Eu consigo fazer isso aqui até na hora mesmo, trazendo o instrumento aqui. Enquanto a gente bate um papo, troca uma ideia, eu faço isso em 5 minutos, a gente resolve e ele já leva o instrumento pronto. O principal aqui foi esse serviço maior, que foi desmontar toda a ponte, desmontar toda a parte elétrica, entender como funciona para a gente poder resolver esse problema. Agora é remontar e entregar para o cliente e ouvir o som dessa criança funcionando, beleza? Acompanha comigo aí.
pessoal, chegamos ao final da nossa saga aqui com o... Qual é o nome do instrumento mesmo? Chapman Stick. É isso aí que ele pronunciou. Chapman Stick. Pessoal, brincadeira essa parte, queria agradecer ao Renan pela parceria. A gente brinca, a gente faz nossa zoeira aqui, mas trabalho sempre executado com a máxima seriedade possível. Eu falei no início do vídeo, tu vai ver depois, mas eu falei no início do vídeo quando eu fazia ideia do que era esse instrumento. E de fato não fazia. Mas a gente diz que sabe, que não sabe, mas no final o importante é que deu tudo certo. O instrumento tá blindadinho aí, tá aterrado agora, ele consegue tocar o instrumento sem aquele ramezinho chato, aquele rame característico da Strato. Sim. Renan, pergunta que não quer calar, cara. Sim. Como que a pessoa chega um momento da vida, acorda de manhã e fala: desisti de guitarra, violão, separos fracos, eu vou tocar o instrumento Chapman. Como que funciona isso, cara? Cara, então, quando eu tinha uns 15 anos, foi quando eu comecei a tocar baixo. E eu fui numa banda cover de Rush, e aí eu fiquei impressionado com o cara tocando, né? Ele tinha um Rickenbacker, né? Rickenbacker, né? Como o pessoal fala. E eu achei incrível e eu comecei a mergulhar na discografia do Rush, né? Aí dali eu fui para coisas mais obscuras dentro do prog. E aí eu vi o cara usando esse instrumento aqui, o Tony Levin, a galera quem conhece o instrumento conhece. Certamente vai conhecer. E aí eu falei, cara, que legal, porque eu já me dedico ao baixo, só que o baixo sozinho, ele não permite, assim, se você for uma pessoa criativa, você consegue tirar muitas boas ideias nele sozinho. Mas eu vi aqui uma oportunidade de expandir sem ter que sair do meu cargo de baixista, vamos dizer assim. E aí eu comecei a imaginar várias coisas, né? Tocando trilha de jogo nesse instrumento, fazendo uma coisa com uma mão e outra com a, né? E eu pensei assim, cara, isso pra mim é um desafio. E eu gosto de desafio. Legal. Né? Assim, na música ou qualquer outra coisa que eu esteja curtindo fazer. E aí eu vi ali uma oportunidade. Só que eu era, 15, 16, 17 anos, era uma coisa meio distante. Isso foi em que ano, mais ou menos? Cara, isso foi em 2003, 2004. Beleza. Aí em 2004 eu fui chamado pra tocar Dream Theater com uma rapaziada. Mais baixo. No baixo. Tocar no baixo. E aí eu vi que o John Myung, o baixista, também gravou uma faixa com esses instrumentos. Eu falei, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí quando eu entrei no mercado de trabalho, eu fui juntando a grana. Legal. Eu falei, cara, não é minha chance. Aí eu corri atrás. Tinha um amigo meu lá que tinha um amigo dele que estava nos Estados Unidos e ia trazer uns equipamentos. E aí ele estava com um prazo grande, e aí eu mandei uma mensagem para a empresa, né, do Chapman. Esse instrumento é fabricado lá, né? Na Califórnia. Na Califórnia, legal. E aí eu perguntei para eles, cara, quanto tempo, será que eu consigo um instrumento desse? Porque tem que fazer, leva um tempo, e eles já tinham esse pronto, que desistiram da compra. Tinha que ser teu, então, né? Eu falei, maravilha. E detalhe, era a madeira que eu queria, porque eu desenhei, você escolhe o captador, você escolhe a madeira. Legal. Eles só mudaram o captador era um outro modelo, né? Aí você escolhe a cor da tarraxa, você escolhe tudo, exceto essa marcação aqui, que já vem na madeira, você pode escolher, mas eu não tive chance de escolher isso. Mas já tinha essa madeira, que é a madeira meio vermelha, que eu queria mesmo, tal, que é padal, que eu não sei como é que é em português. Eu também não faço a menor ideia. E aí o cara já estava para vir, tinha um prazo, não era tão longo quanto levava o instrumento para fazer, mas ele já vinha pro Brasil. Eu falei, maravilha, né? Caramba, que legal. E aí já era um sonho de moleque, então assim, não sei, era uma coisa que eu já gostava. Então foi meio que natural essa transição, né? E para quem está interessado, para quem viu esse vídeo, eu confesso a vocês, até falei com o Renan, né? Eu nunca tinha estado presencialmente com um instrumento desse, só visto por vídeo, e pouquíssimos vídeos, então, o que já é raro. Então, uma pessoa que se interessa, que vai estar vendo esse vídeo, se interessa. Existe aula aqui no Brasil? Você dá aula disso? Sim, cara. Como que aprende? A procura é pouca aqui no Brasil. Eu dei aula para um cara de São Paulo, que inclusive ele tem uns 9, que foi feito por um luthier de São Paulo. Legal. E ele tinha uns 9 stickers, só que o corpo diferente. Mas se alguém quiser fazer aula, você dá esse tipo de aula também? Sim, aí eu dava aula para esse cara. Aí esse cara me procurou, né? Aí eu dava aula online para ele, que ele é de São Paulo. E aí foi só ele, porque realmente é uma coisa rara. Mas quem quiser, claro, eu tenho... Eu vou deixar aqui embaixo todos os contatos do Renan, inclusive... Vocês não vão ver o Renan tocando aqui por horas aqui na oficina. Eu vi, vocês não vão ver, eu vou botar pequenos trechinhos, justamente para que vocês possam ir lá no canal. O Renan tem um canal no YouTube também, então recomendo que vocês vão lá, se inscrevam, ativem a notificação, deixem um comentário lá e acompanhem o trabalho dele, que é bem bacana. Instagram também estou deixando aqui. Perfeito. Então, informações sobre o instrumento, fazer aula com o Renan,
acompanhar o trabalho dele. Eu estou deixando aqui todos os contatos aqui embaixo para que vocês possam fazer contato com o Renan. E aí, Renan, dá para tocar esse instrumento em banda? É um trabalho solo? Dá. É legal porque dá para você mesclar, né? Assim, numa banda você tem que segurar a onda. Se você é o baixista da banda, porque depende do que você faz na banda. Porque aí tu vai brigar com um monte de gente, né? Exatamente. Arruma inimizade com o tecladista, com o baixista. Exatamente. Então, aí eu comecei a entender o tecladista, porque o tecladista ele tem que segurar a onda. Né? Ele tem que segurar a onda em várias, né, regiões. Ele não pode botar muito gravão, porque senão começa a disputar com o baixista. Isso. Então, se você é um baixista e toca, né, você tem que tocar um instrumento com mente de baixista, né? Fazer pensando em linhas de baixo, né? Certo. Agora, se você quer fazer uma terça, quer fazer uma dobra com a guitarra, né? Aí você... né? E aí é legal porque a divisão dele, ele splita em estéreo. Então você tem como botar uma distorção na região aguda, um chorus e deixar o baixo limpo. Pô, que legal. Né? Então, ao mesmo tempo que você pode botar uma distorção no baixo e deixar um clean aqui, né? Deixar um clean na parte aguda. Então ele tem essa versatilidade. Então o lance é, se você quer explorar muito o instrumento numa banda, você pode ter alguns conflitos, mas se você for um cara, né, na boa... E a vantagem é que se em algum momento da banda o baixista e o guitarrista não puder ir, você fala, beleza, chama o Renan, vai lá e resolve. Isso aí, valeu, galera. Resolve o problema. Cara, é isso que eu ia te perguntar exatamente sobre esse lance aqui, né? O pessoal deve estar vendo, a gente está usando 2 caixas. Aqui são como se fosse, quando você falou do split, são como se fossem 2 instrumentos. Você tem uma região grave e uma região da guitarra. A gente tem um cabo saindo em Y ali, é um jack estéreo, com 2 saídas, uma saída para o grave e outra para o agudo. E você consegue fazer essa divisão. Em relação à corda, que o pessoal vai perguntar a respeito das cordas. Consegue comprar a corda diretamente já com o fabricante, né? Direto com o fabricante. Não, aqui a gente não precisa comprar uma corda de guitarra, uma de baixo, uma de cavaquinho, não. Já vem um kitzinho. E a afinação. Cara, a afinação é uma coisa meio louca, porque é como se literalmente fossem 2 instrumentos. Então você tem aqui a parte do baixo, né, que é essa parte mais próxima aqui de mim, e você tem a parte da melodia, que são essas partes aqui de cima. Essa parte aqui de cima, né, no sentido musical... Dependendo do ângulo que se olha, né? Mas essa parte daqui, que é a parte da melodia, ela é afinada em quartas, totalmente simétrico, né? Porque a guitarra tem aquela questão do Si, né? A corda Si, ela quebra a simetria. Mas aqui não, ela é toda afinada em quartas de forma simétrica. Assim, claro, tem vários padrões de afinação do stick. Esse aqui é a afinação standard, vamos dizer assim. Standard. Eles chamam de classical tuning, uma coisa assim. Então é Dó sustenido, Fá sustenido, Si, Mi, Lá e Ré. Então mais fino é um Rézinho. E o baixo não. O baixo, por uma questão de facilitar você harmonizar nessa região do baixo, ele é afinado em quintas. Então, por exemplo, é como se você tivesse as mesmas notas de um baixo de 6, só que em vez do Si ser a mais grave, o Si é a mais aguda. A mais aguda seria o contrário. É o contrário. E o Dó, que é a mais aguda no baixo, aqui é a mais grave, que é essa central. Que é essa corda grossona aí. É a grossona aqui no meio. Então, por exemplo, eu vou tocar um Dó, né? Aí a quinta, em vez de você ter aquele desenho, né, normalmente de uma guitarra... Tocou aqui, tocou embaixo. Exato, do para-corte você faz assim. E aí a terça vai vir pro agudo. Então a terça maior, a terça menor, legal, né? E aí quando você quer fazer um dedilhado, é interessante você, tipo, combinar as mãos, né? Ou se aqui tá muito grave, que às vezes o grave aqui pode disputar. Calma aí. Dó. Aí aqui eu tenho Dó, né? Terça menor, né? Quinta e oitava. Maravilha, cara. Fazer um Ré, né? Então dá para você fazer essa brincadeira. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez, estou deixando aqui embaixo todos os contatos do Renan. Espero que vocês tenham gostado dessas novidades que a gente traz aqui no nosso canal. Não é inscrito no canal? Clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Tem bastante coisa bacana para vir. E aproveita para se inscrever também lá no canal do nosso amigo Renan. Renan, mais uma vez, meu parceiro. Obrigado. Valeu, camarada. Tamo junto. Valeu, galera. Fui.